Boa noite, que a paz seja com todos. Coisa boa estar na casa do Senhor. Hoje é o dia dos pais, damos parabéns a cada pai que já está aqui. E nós vamos agora, agradecer ao Senhor, porque podemos entrar na presença dEle, que é o nosso Pai Celestial. Você já agradeceu ao Senhor por você ser um filho dEle? O Senhor nos tem como filhos amados. Ele nos adotou na família dEle. Por isso nós temos alegria em celebrar, cultuar, bendizer, exaltar o nome dEle. Feche os teus olhos e vamos agora orar, colocando este culto diante do nosso Deus. Poderoso, maravilhoso, mas Ele é amoroso, Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, Pai querido, Deus amado, muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de cultuarmos, de exaltarmos, invocarmos o Teu santo nome. Oh Deus, nós queremos agora, em comunhão, adorar-te e louvar-te, pois Tu és digno de toda a glória e toda a honra. Recebe a nossa adoração. Este culto nós consagramos a Ti. O Senhor é digno, Te louvamos, Te exaltamos. Obrigada, Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que farás. Vem, derrama da Tua unção nesta hora. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, celebre a Ele com gratidão, louvor, exaltação. Digno é o Senhor de todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Vira pro seu irmão e fala assim, ó: você é uma bênção. Vira aí, fala pra ele isso. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa. Fala aí. Prosperarei, transbordarei. Os teus celeiros fartamente se encherão. Casa haverá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, e para trás, por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde eu for, vamos lá. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Oh! Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Na minha casa haverá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. E sobre mim há uma promessa. Oh! Prosperarei, aleluia. Transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado.
sorte de bênção o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço sou abençoado, Aleluia! Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Você veio aqui para adorar ao Senhor. Você veio aqui para glorificar ao nome daquele que te salvou. Então levante suas mãos e dê um aplauso e diga aleluia, glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louve a Ele de todo o seu coração. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo,
Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Diga hosanas ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Podemos assentar. Que privilégio é estarmos reunidos na presença de Deus. Eu quero dar a você a oportunidade de ofertar. Se você tem a sua oferta de amor, se você tem o seu dízimo, é Ele quem nos move, é Ele quem nos dá. Então a nossa gratidão, a nossa alegria é quem nos faz agradar o nosso Senhor. Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Se você está fazendo uso das formas digitais, este QR Code não te leva ao seu aplicativo. Ao contrário, é estando no aplicativo que ele te ajuda a digitar o Pix. Se não, você pode digitar 62-955-505-044377. A Igreja do Evangelho Quadrangular é um CNPJ só no Brasil. São mais de 22 mil igrejas. E a diferença é esse barramentozinho atrás aí, 044377, que é da localidade aqui. É uma igreja só. Você vai ver, às vezes, Cruzado Nacional de Evangelização ou Igreja do Evangelho Quadrangular, ou os dois. Às vezes saem os dois no comprovante. Vamos consagrar ao Senhor? Querido Deus e Pai, nós queremos consagrar a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Sua presença. Nós entendemos desde o início, quando Caim e Abel trouxeram à Sua presença a sua oferta de gratidão, e que o Senhor recebe a oferta de Abel, assim o Senhor tem feito desde lá. O Senhor recebeu a oferta de Abraão, o dízimo de Abraão, de tal forma com que toda a sua descendência ainda é próspera. Por isso trazem os teus filhos à tua presença com gratidão, para que se multiplique a bênção sobre eles e sobre os seus, no nome de Jesus. Amém. Se assente por mais um instante, por favor. Eu quero deixar alguns avisos. Nós temos nas próximas semanas eventos para casais e também evento para homens. E eu gostaria que vocês
estivessem participando. Se você não tiver o recurso para estar conosco no evento de casais, fale comigo, porque o recurso é só mesmo para lembrancinha, para alimentação. Não visa-se lucro nessas inscrições, ao contrário, a inscrição é para manter o próprio trabalho, para aquilo que vai ser usado e consumido entre as atividades, mas o que é mais importante é o conteúdo, os assuntos que vão estar sendo tratados. Às vezes você até conhece, mas já se esqueceu. Às vezes você até, em algum momento, pensou a respeito, mas está longe. Então, o tempo junto vai reavivar o relacionamento entre marido e mulher, familiares, seus filhos e com Deus. Por isso é tão precioso, eu gostaria da presença de todos. E você que é homem, também nós vamos estar tratando de um assunto muito especial para nós. Também conto com você. Pastor, quanta atividade então? Se não tem, reclama, se tem, reclama. Assim é o ser humano. Às vezes, pastor, constantemente eu sou abordado nos corredores, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É isso mesmo. Então, aí a gente faz, aí a pessoa, nossa, quanta atividade. É complicado o ser humano. Então não vai por esse caminho não, vamos se unir, vamos estar, porque as atividades têm objetivo, fortalecer. Cada grupo missionário tem o seu objetivo, fortalecer aquela faixa etária. Por exemplo, as mulheres tiveram um tempo gostoso na presença de Deus, valeu a pena? Então, foi voltado para vocês um trabalho, minha esposa disse que elas nem viram a hora passar, o tempo que lá ficaram. Então, são trabalhos que são voltados e às vezes a pessoa gasta esse tempo sem fazer nada lá em casa, levantando os pés na cadeira, curtindo. Então venha gastar esse tempo junto da gente, venha. Ou então às vezes gasta numa outra atividade sem muito significado. Aí você diz assim, pastor, mas eu trabalho. Então, se você conseguir deixar e trocar com alguém de trabalho e vir, Deus recompensará você. Eu não sei se você já leu, mas a Bíblia mostra que Deus é recompensador. Jesus chega a dizer que aquele que deixou pai, mãe e outras coisas por amor dele nessa vida, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais. Quantos já leram isso? Isso é um Deus que recompensa a nossa atitude ou não? Então é por isso que eu estou dizendo para vocês. Embora muitas vezes as pessoas falam e não cumprem. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês alguns textos hoje na meditação da palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em João 15, versículos de 1 a 12. Vamos ler a palavra de Deus. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Próximo. Toda a vara em mim, eu vou traduzir para você, é o galho. A vara, ele quer dizer o galho, aquilo que está ligado nele, né? A sequência. Que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto. Ou seja, a que não dá fruto, ele tira. E ele limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, se você está ligado nele, ele está limpando, isso é muito bom. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá. Porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não estiver em mim. Irmãos, preste atenção, essas palavras não são minhas, são de Jesus. Por favor, leia com consciência. Jesus está falando, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha que promessa. Por favor, leia. Estar ligado nele tem resultado. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. É até o 12. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria, o meu gozo permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Eu traduzi aí, tá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Irmãos, por favor, eu quero, antes de começar a discorrer o que vamos... Pode sentar, por favor. Por favor, preste atenção. Nós não nos reunimos aqui com o propósito de sermos uma sociedade a mais. Já existem muitas sociedades boas, por exemplo, eu não sei os nomes de muitas delas, mas existem muitos agrupamentos de pessoas que fazem boas obras sobre a terra. Você entendeu isso? Diga amém. Então nós não nos reunimos como mais uma sociedade para disputar o espaço na terra. Nós não nos reunimos mais. Nós somos um povo que realmente fomos chamados com um propósito, de amarmos ao Pai assim como Jesus amou, e divulgarmos este amor ao mundo, que Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E nós não estamos reunidos como se nós fôssemos... E quando as pessoas falam, nossa pastor, você fala tanto de comida, né? É verdade, Jesus fazia isso, e você vai ver a Bíblia repleta deles se alimentando, comendo, e quem assistiu The Chosen viu lá os caras comendo e servindo, tal. Faz parte do cotidiano. O Evangelho não é uma praça de alimentação, de um shopping, em que você fala assim, hoje eu quero comer um hambúrguer do McDonald's. Não, hoje eu quero comer um hambúrguer da mania de churrasco, que é grelhadinho, ou então do Burger King, que tem uma coroinha e é tal, é grelhado no fogo também. O Evangelho não é uma opção de sabores, ou uma variedade de cores, ou de texturas. O Evangelho é um só Deus, um só Senhor. E eu não sei se você observou, só tem um que nós devemos estar ligados, é nele. E nós somos os ramos os quais devemos produzir fruto. Então, nós não nos reunimos aqui para ver quem é o mais cheiroso entre nós. Embora o pastor Cristiano, quando chega de longe, você já sente o perfume, porque ele é alquimista, né? Ele está sempre misturando, fazendo os perfumes. Mas mesmo aquele que entra e não tem esse cheiro tão assim especial, para Deus é da mesma forma. Não deixa de usar o seu perfume não, viu? Pode usar. Aliás, irmãos, usar perfume faz bem, usar desodorante faz bem, principalmente para a convivência social, né? Principalmente no metrôzão aí, 6 horas da manhã, o outro está quebrando aqui. Está embaixo dos... né? Está cheirando, tá bom usar um perfuminho aí, dá aquela... Você pensa que eu já não peguei metrô e ônibus assim? Claro, quando o jovem estava ali e falou, o sangue de Jesus tem poder, ficar assim, porque se virasse aqui não dava. Mas o Evangelho não é essa textura toda que as pessoas pregam por aí. O Evangelho é estar ligado em quem? No Pai. Então nesse dia hoje, eu já tenho observado isso, a frequência tem caído muito no Dia dos Pais. E aí eu não sei se é porque as pessoas ficam com saudades dos seus pais, ou porque não tiveram bons pais como referência sobre a terra. Quantos entenderam o que eu disse? Mas hoje, quando eu venho e entro nessa igreja, eu tenho muito a comemorar, por dois motivos. O primeiro é que eu tenho um pai que é um exemplo para mim, o Pai Eterno. Ele é alguém que me amou de tal maneira, quando eu não merecia, ele me quis. Ele se apresentou a mim, ele me quis inserir na família dele. E depois, eu tive um pai que está ali, até o dia de hoje. Quando eu digo tive, porque
de lá de trás até aqui, que para mim foi um exemplo de vida social e espiritual. Então, quando Jesus fala ali que ele expressava o Pai, é o que eu e você devemos fazer nesta terra. As pessoas gostam de cobrar do outro que não expressaram o Pai Celeste. Mas você, mulher, você, homem, deve expressar o Pai Celeste. E quando olharem para uma mulher, ela tem que conhecer o Pai, o seu Pai Celeste, que te amou e você também ama, e que não fez acepção e você também não faz. Mas por tão pouco as pessoas se separam, irmãos. Por tão pouco elas se afastam. Por tão pouco elas perdem o compromisso. E se você se lembra na fala de Jesus Cristo, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Hoje em dia, quando nós falamos de amor, a primeira coisa que remete à mente do ser humano não é o amor fraternal, não é o amor entre amizades, porque esse inclusive está ficando cada dia mais afastado. As pessoas se relacionam a esta palavra sempre voltada à relação física entre homem e mulher. Por quê? Porque o amor está embaixo. Então significa que poucos estão representando o Pai Celeste sobre a terra. Jesus falou do amor do Pai, do amor dele para conosco. Nós precisamos acordar e entender que o Senhor da igreja, segundo o texto da parábola dos talentos, ele colhe aonde não plantou. Está escrito lá. E diz que cada um de nós temos o que multiplicar diante de Deus. Uns mais e outros menos. Mas temos que multiplicar. Se você é alguém que acha que Deus te deu pouco e fica reclamando que Deus deu muito para o outro, começa a multiplicar o pouco, que esse pouco se tornará muito. Precisa repetir? Muitas vezes a pessoa acha que ele ganhou pouco e fica reclamando que Deus deu mais para o outro, ao invés de multiplicar o pouco que Deus te deu. Porque se você realmente botar a mão na massa, o seu pouco vai se tornar mais do que o outro ganhou de primeiro. Quantos estão entendendo isso? Nós não estamos em tempos, irmãos, em que não tem sido revelado a nós a palavra dele. Quando eu olho Jesus, eu imagino aqui na minha mente, eu materializo aqui. Jesus comparou esse tempo em que estamos vivendo ao tempo de Noé. Então eu volto lá atrás e conheço a história. Noé por muitos e muitos anos dizia: olha, haverá um grande dilúvio. Deus vai fazer juízo sobre a terra. Quem quiser o refúgio terá que entrar nesta arca que eu estou construindo. Sabe qual era a fala para Noé? Velho louco. As pessoas passavam e gozavam. Esse velho está construindo uma arca no meio do deserto, em cima de sabe lá do quê? A história mostra que não havia chovido sobre a terra era regada por orvalho. Então ainda mais o velho era maluco, porque ele estava apregoando um juízo de Deus com água, enquanto ninguém conhecia essa experiência. Jesus diz assim: a minha vinda será como nos dias de Noé. As pessoas estarão no seu cotidiano, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e aí chegará o temível dia. A Bíblia fala que quando Noé entrou na arca, irmãos, e isso é interessante. Noé conclui a arca, eles falam: agora o velho ficou doido mesmo, porque ele fechou a arca, olha lá, agora que esse velho está maluco. Eu fico imaginando às vezes, isso aqui não está escrito, mas eu fico imaginando na escola deles da época, os pessoal fazendo bullying com os filhos de Noé. Ei, teu pai, olha o filho do velho maluco aí. Tudo as pessoas não põem apelido? Vocês que estão na empresa, não é tudo aí, ó, fulano tal, ó, os caras lá. Eu fico imaginando aqui, ó, o filho do velho maluco. Fico imaginando isso.
Então diz a Bíblia que os animais começaram de dois vir até a arca. Isso deveria ser um sinal que aquela geração teria que ter prestado atenção, porque não é natural isso. O velho maluco tinha falado que Deus ia fazer juízo, fez uma arca, agora os animais estão entrando lá de boa vontade. Algum sentido está na fala do velho maluco, porque se eu quiser que animal selvagem entre na minha casa, não vai entrar. Então por que eles estão buscando refúgio? E eu não sei se vocês se lembram, num passado próximo, quando foi para ter um tsunami aqui numa cidade, os elefantes todos começaram a sair da praia, quebraram as correntes e começaram a subir para os montes. Alguém lembra dessa reportagem? Que houve um tsunami aqui numa região, foi grande, morreram muitas pessoas. Uma menina inclusive salvou muita gente, porque ela ouviu que quando o mar recua, de repente vai voltar. E ela começou a gritar na praia, vai ter tsunami, vai ter... Essa menina é uma mulher hoje, ela existe, não é uma historinha contada. Eu acho que foi na Tailândia. Essa menina conseguiu salvar muita gente fisicamente da morte. Quem acreditou saiu da praia. Os que não acreditaram, a hora que a onda veio, é só vocês buscarem as imagens, tem imagens. Foram levados pela onda. E assim Jesus está falando sobre eu e você darmos frutos, estarmos ligados nele. E que aquele que não estiver ligado vai ser cortado e lançado fora, no fogo. Aí a gente fala assim, isso aí foi uma história fora de contexto. Não tem fora de contexto. Vou mostrar uma outra situação. Jesus vai até uma figueira e vai buscar ali frutos. E ele olhando não acha fruto da figueira e diz o quê? Quantos sabem? Ele amaldiçoa a figueira e diz, nunca mais nasça fruto de você. E o texto ressalta, mas não era a época de frutos. Eu não sei se você entendeu agora a responsabilidade. Você conseguiu entender a responsabilidade ou não? Que o crente em Jesus, o Filho do amado, deve dar fruto em todo o tempo. Não tem que ficar esperando a época ou a estação. E a Bíblia diz que os discípulos viram aquela árvore secar de forma imediata, e no outro dia ainda perceberam que ela estava sequinha, quando passaram diante dela. Nós estamos falando de um Deus que nos ama. Por enquanto ele é graça, mas nesse dia, a partir dele, ele será juiz. Então todos nós precisamos estar enquadrados na árvore e dar frutos. Frequentar o banco de uma igreja, porque tem pessoas mais cheirosas, como... Posso usar exemplo? E esse é um exemplo genérico. Ou mais bonitas, ou mais inteligentes, não faz parte do programa do Pai. Frequentar uma igreja deve ser um compromisso que eu tenho com Deus. Embora eu citei aqui o meu pai como exemplo de fé, mas desde os 7 anos, quando eu estava sentado, onde esse rapaz está sentado aqui, que esse pastor estava pregando e dizendo, olha, aquele que quer ir para o céu precisa decidir-se aqui. Porque Jesus veio para dar vida. Eu aceitei Jesus, vim até aqui à frente, o púlpito era menor, ele chegava aqui, eu saí dali, vim aqui, e falei, eu quero Jesus. Daquele dia em diante eu me senti inserido na árvore. E disse, eu preciso dar fruto. Eu lia esses textos que estavam disponíveis para mim em papel. Não tinha essa modernidade toda que qualquer um em qualquer lugar pode baixar lá. A gente precisava comprar a Bíblia. Ela custava um preço caro, porque as folhas são especiais. Mesmo as imprensas não ganham dinheiro com elas, porque a sociedade bíblica não visa lucro, mas o custo é alto de produção. Quantos estão entendendo? Então a Bíblia no passado, inclusive, ela tinha um custo. E quem tinha a Barça, que era com fotos, aí que era um negócio mais caro ainda. Tinha uma Bíblia lá da Barça. E alguém se sentia mais crente porque tinha Barça, irmãos. Olha, o ser humano é muito pequeno. Aliás, no nosso tempo não é distinto pessoas que carregam a Bíblia, quanto maior, mais poder. A pessoa põe aqui assim. Quando Jesus pediu que as pessoas fizessem um estereótipo de crente, Ele pediu que as pessoas vivessem o que aqui está escrito: amar Deus, amar o próximo. Quando Ele pediu que alguém usasse uma roupa para exemplificar ser crente, ao contrário,
Ele dizia: olha, os fariseus, os saduceus e todos os outros têm roupas filactérias, mas são exteriormente aparentes, por dentro estão podres. Não deve ser eu e você, porque é fácil a gente olhar para os outros. Mas e eu? E você? Então, desde que eu estava aqui, aceitei Jesus, eu me decidi. E até hoje, irmãos, que alegria. Eu falei isso para minha esposa, tenho 57 anos, se Deus permitir, Jesus não voltar, farei os 58 esse ano. Desde aquele dia, eu não perdi a missão, eu não perdi o amor, eu não perdi o ânimo. Irmãos, eu sou pastor, eu sou superintendente. Eu tenho uma bagagem enorme da Bíblia Sagrada, mas esse não é o meu orgulho. Meu orgulho é quando eu estou trabalhando aqui pelos corredores e vocês não estão aqui. Só está eu e meu Deus aqui. E Ele vê o meu amor e o meu carinho por vocês e pela obra e pelo reino dEle. Não é quando eu apareço aqui, se eu estou bonitinho ou feio. Embora eu fico bonitinho, porque senão minha esposa, mulher, pega no pé, né? E em respeito a vocês também. E eu venho cheiroso também para não, né? Eu já pensou, é difícil, né? Eu vim dar o abraço no pastor, ele fala, sai, né? Então mas a minha alegria é saber que eu trabalho para um Deus que é eterno, e cada dia eu estou juntando um tesouro que não se extinguirá. Não vai acabar, Jesus deixou claro isso. Junte tesouros no céu, aonde a traça não corrói, os ladrões não roubam, a ferrugem não destrói. Aqui na terra, por mais que a gente luta, tem que estar sempre lutando. A porta da minha cozinha é de ferro, irmãos, que trabalho, toda hora eu tenho que estar matando ferrugem nela, e conservando, e repondo, e é uma briga danada. Eu estou perdendo, né, amorzinho? Mas eu vou ganhar. No momento ela está precisando de ajustes. Só o rebanho lá, o resto está bom. A chuva, a água acaba, né? Quando eu olho aquilo, eu lembro das palavras de Jesus. Que eu tenho um tesouro eterno, se eu quiser. Que eu tenho uma poupança eterna, se eu quiser. Aquele que mira apenas em entrar, ele está mirando muito baixo. Porque ele tem um reino, e ele ofereceu para mim e para você estar alto nesse reino. Então, se eu quero apenas entrar, significa que eu não me importo muito com as outras coisas que ele deixou para mim. Ou seja, dar frutos, e muito fruto, e fruto bom, que permaneça e seja abundante. Amados irmãos, você está sendo conduzido ao que é de mais precioso na Bíblia Sagrada: estar ligado nele, dar fruto. E há uma relação nesse texto que fala do Pai. Sabe, irmãos, eu tenho uma tristeza muito grande quando eu vejo o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas pegam esse livro e vão nas outras dispensações e fazem uma confusão para viverem o cristianismo. Nós não estamos na lei, nem na inocência. Nós não estamos na dispensação da consciência, ou seja lá qual for. Nós estamos na dispensação da graça. E aquele que fez conosco uma aliança tem regras. As regras dele são claras. Não há confusão nisso. Mas por que as pessoas então vivem nesta fast food do Evangelho? Porque elas não leem as palavras do Senhor da igreja. Porque elas não se atêm ao que Ele quis expressar. Aliás, não são poucas as vezes que no Evangelho eu encontrei pessoas contenciosas, que querem discutir a respeito de mínimos dos mínimos, dos mínimos, dos mínimos, e chegam em lugares que nem eles mesmos mais sabem onde estão. As palavras de Jesus são fáceis. Não precisa ir para lugares aonde não se interpreta. Elas são acessíveis a qualquer um de nós, desde uma criança. A criança entende muito bem
o perdão, o amor, a graça. É só você explicar para ela, ela entende. Mesmo que ela talvez, ainda quando não tenha consciência, ela não entenda o real significado do pecado. Ela só entende a palavra, que é um erro, mas ela não entende o peso do pecado. Então, não há confusão nas palavras de Jesus. Por isso, hoje nos dias do Pai, que todos comemoram, e o maior, eu vi isso com os meus olhos. Ontem o trânsito estava insuportável no entorno do shopping Anália Franco. Estava insuportável. No entorno, eu não quero dizer nas ruas do entorno, no entorno afastado. A hora que eu vim para a igreja aqui de manhã, em torno de 11, meio-dia, aquilo estava tomado de carro. As pessoas estavam preocupadas. Falei para minha esposa, mas o que é isso? Isso não acontece de sábado. Ela falou, amanhã é dia dos pais. Então todo mundo quer dar algo para o seu pai que chame a atenção, ou que fique em cima de um lugar, ou que ele possa vestir. E a sociedade corre que nem um maluco. São valores invertidos, irmãos. Deixar uma lembrança com o pai é apenas lembrar o dia dele. Mas amar o pai é muito mais do que uma lembrança no dia que a sociedade comemora. Você pode comemorar, claro, não tem nada errado. Ao contrário, mas você precisa, se seu pai é alguém digno de honra, imitá-lo. Se não é digno de honra, amá-lo. Ou seja, de qualquer forma precisa haver comunhão, mesmo que a pessoa talvez não conseguiu ser o melhor que você gostaria. Às vezes ele foi o melhor o que ele conseguiu ser. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a aprender o que vale a pena com Jesus. E ele fala do Pai Celeste. Então, se você não tem uma boa referência humana, foca na referência celestial. Um Pai amoroso, um Pai dedicado, um Pai que vai até o fim comigo e com você. Eu já disse isso para vocês, Jesus não precisava ter ficado na terra depois de ter concluído o sacrifício. Olha, quero ler com vocês aqui o momento do sacrifício. João 20, do versículo 11 ao 18. Olha o momento especial da ressurreição. São João 20, do 11 ao 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde estivera, jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Você está percebendo que houve aí uma interação de seres celestes com os seres humanos? Então às vezes eu pergunto, pastor, o senhor acha que tem ET? Aí, ó, são seres extraterrestres. ET não é isso que significa? Seres extraterrestres? Está aí, ó. Então alguém tem alguma dúvida? Está aí. Eles tiveram interação com seres extraterrestres. São anjos. A gente não sabe a extensão, aonde eles vão, onde eles governam. A gente não conhece no universo toda a extensão deles. Eles são seres extraterrestres. E ali teve um momento muito especial. E eles disseram a Maria: mulher, por que choras? Parece uma pergunta boba, mas ficou registrado para mim e para você. Maria estava expressando o que ia dentro dela aqui, ó. E ela lhes disse, ela estava chorando então, por quê? Porque levaram o corpo do Senhor. E ela não sabia onde que colocaram. Ou seja, ela estava sem esperança, ela estava triste, porque alguém havia tirado o corpo de Jesus dali. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Ou seja, o choro dela era um choro sem muito significado. Você fala, mas pastor,
ressuscitou, Jesus tinha morrido. Ele havia dito que ressuscitaria, não uma vez, não duas, não três. Alguém tinha que esperar. Você percebe como nós somos difíceis? Ou não? Ela era alguém ligada, alguém que vivia com ele. E agora o choro dela não era de alegria. O choro dela era de alguém que estava sem esperança. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era ele. E ela disse, aliás, Jesus disse, mulher, por que você choras? De novo, o que ela vai falar? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, ou seja, ela pensou que estava falando com o jardineiro, ela disse, Senhor, se foi você que levou, fala onde você colocou, e eu vou levar o corpo, porque ela tinha comprado tudo para embalsamar o corpo de Jesus. Ou seja, ela não estava esperando alguém. Vamos repetir de novo, ela não estava esperando alguém? Irmãos, para aí. Será que essa geração está esperando a vinda de Cristo? E ele disse que vai voltar. Então Jesus fala, Maria. E ela voltando-se disse, Rabone. Ela reconheceu a voz, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não... E eu queria que você prestasse atenção nessa fala de Jesus, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para... Irmãos meus, irmãos de Jesus, Ele nos inseriu na família. Era dele o direito de ser filho único. Agora Ele nos coloca como herdeiros da mesma vida eterna. É algo a se valorizar. Não o que essa geração tem valorizado. Quem senta do lado, se o banco é isso ou aquilo, ou a cor da parede, ou a cor, ou o cheiro do outro, ou seja lá, o que for. É algo se valorizar que nós fomos inseridos na família eterna do Criador. E não fica só por aí não. Não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que tinha visto o Senhor e que Ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, essa geração foi desafiada por Jesus. Ele disse, será que quando eu voltar eu acharei fé sobre a terra? Essa pergunta eu faço para mim todos os dias. Será que Ele vai encontrar em mim alguém crendo? Ou eu estou preocupado apenas com aquilo que Ele pode me fornecer através da autoridade e o poder que Ele tem? Na virada do ano, muitos falam isso, se Ele der saúde, no resto a gente corre atrás. Eu não, eu quero mais do que saúde. E se não tiver a saúde, eu quero o que é mais precioso que a saúde, a vida eterna. Tem algo mais alto que eu desejo para o ano que entra, para o ano que vem, se eu estiver na passagem do ano. Que eu possa estar com o meu Senhor todos os dias na sua casa. Que eu possa habitar com Ele no seu reino. As pessoas acham que o reino de Deus são os usos e costumes dessa terra. A Bíblia fala que lá Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Talvez você não esteja preparado, porque nós somos pessoas muito acomodadas com o que somos e o que temos. A gente vai se acostumando com o ambiente, com as pessoas, e vai se tornando repetitivo nisso. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós, para aquele que nele espera. Por isso, se você gosta das coisas boas que Deus dá nessa terra, ame mais as coisas que Ele tem preparado para a eternidade, para estar com Ele, e ser alguém que subiu no nível da relação. Irmãos, já falei isso para algumas pessoas, já falei isso para ele. O Júnior é uma das pessoas que tem me ajudado na parte técnica da igreja, e tem tanta gente que me ajuda em tanta coisa. Mas hoje eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu era mais novo, eu via aquele... Wagner, fica em pé, por favor. Eu via aquele jovem senhor ali, correndo para cima e para baixo. Correndo preocupado em conectar o cabo do microfone, porque o cabo do microfone antigamente era soldado no meio do plug e ele quebrava constantemente. O pastor estava falando, o cabo caía, ele saía correndo na casa dele, eu ia atrás dele, a gente ia correndo na betalha lá, ele soldava, voltava correndo. E eu disse, eu gostei disso aí. Ele foi um exemplo para mim. Eu estou até hoje soldando cabo. Ou seja, ele foi um exemplo para mim no cuidado das coisas da igreja. E tem sido, por muito tempo, enquanto ele estava mais perto, hoje ele vive praticamente lá em... Como é que é o lugar lá? Iguape. Então vocês veem ele às vezes, não veem porque eles moram em Iguape. Mas você vê, todas as vezes que eles estão aqui conosco. E quando não, eles têm um benefício, que o genro dele é o que manipula as câmeras, o Júnior transmite o culto exclusivamente para eles lá. Não espere que a gente vai fazer isso para todos, porque ainda não é uma decisão coletiva. Então a gente não pode transmitir o culto aberto. Mas como é só para eles, eles não repassam, ele acaba fazendo isso às vezes, ou para o pastor Nelson, para a pastora Sueli. Porque eles estão em outra cidade, é fechado o culto. Vocês entenderam, tá? O dia que a gente tomar a decisão de transmitir aberto, aí todo mundo pode ter, mas é que algumas coisas que às vezes a gente fala aqui é só reservado para quem está aqui. Então se não tiver corte, é ruim. Vocês entendem isso? Então a gente está trabalhando essa questão aí, temos trabalhado pesado nisso para que esse culto seja transmitido. Ainda não é uma decisão para o momento, mas está perto. Por isso, irmãos, eu quis mostrar a vocês que eu vi um bom exemplo de alguém que amava a obra de Deus e o trabalho, eu abracei. E desde aquele dia, eu era um menininho atrás dele com uns 10 anos, ou 12. Eu estou com 57 anos, não desisti. Marcelo está ali, ó, meu companheiro de trabalho. Eu desisti algum dia, Marcelo? Eu perdi a intensidade, Marcelo? Pode falar alto para o povo ouvir? Esse me acompanha perto ali, né? Não perdi a intensidade nem o projeto. Aí você fala assim, porque eu amo o Wagner? Porque eu amo o pastor Nelson? Não, porque eu amo Jesus. Eles foram bons exemplos para mim, eu absorvi os exemplos e estou aqui, ó. Porque sabe o que eu espero lá? E isso não é orgulho, não, é mérito. Preste bem atenção, isso não é orgulho, é mérito. Eu espero ser encontrado lá no reino celeste em alguém que o Pai se agradou. E que eu possa receber galardões por isso. Não trabalho sem propósito no reino de Deus. Eu tenho propósito. Em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo lugar, amar o meu próximo. E o terceiro, eu quero entrar e ter galardões para viver na eternidade. Por isso nós lemos que toda árvore que não dá fruto, ela não vai ter sequência. Todo ramo, né, que não der fruto. Você foi alguém, você mesmo, que pensa que não. Foi alguém escolhido para estar ligado nele. E a seiva que sai dele, multiplicar frutos na sua vida e você ser alguém abundante nessa terra. A quantidade do que você vai ser, quem decide é você. Isso é a diferença. Ah, meu pai aqui na terra foi alguém não sei o que lá, meu avô foi não sei o que lá. Pois bem, e agora você? Quem vai ser no reino do céu? Essa escolha é sua. Não depende do que eles deixaram como herança. Embora, repito, pai, que eu tive na terra me deu um bom exemplo, tanto na parte humana como na parte espiritual. Mas não depende dele os meus galardões. Eles são meus. O dele é dele, o meu é meu. E o dela é dela, minha esposa. Dos meus filhos são deles. Então, todos os dias eu amo o meu Senhor e miro no que quero, que é agradá-lo, honrá-lo, ser frutífero e bons frutos.
E enquanto pessoas do meu lado saem, caem e ficam pelo caminho, eu continuo olhando para o autor e o consumador da minha fé. Ou você não acha que eu tive bons exemplos para me afastar do Senhor? O que é bons exemplos? Pessoas que abandonaram o Senhor, podia ter seguido eles. Podia ter amado esse mundo e os prazeres deste mundo. Mas eu agradeço a Deus, como essa semana ainda junto da minha esposa falava, 57 anos, continua ainda vivo, focado. E sabe, irmãos, quando eu falei sobre Noé, nós lemos aqui Jesus falando que nos inseriu na família dele, é algo tão extraordinário. Não há nada sobre a terra que pague ou compre isso. Não é possível ser comprado isso. Isso é de graça, fazer parte da família. Precisa crer, precisa querer. O que eu falei até agora sobre galardões é o conquistado. Agora, entrar na eternidade é de graça, não se pode comprar. E Ele nos amou de tal maneira que nos insere dentro da sua família. Por isso, quando se tem Noé, é porque nos nossos dias está igual. A Bíblia continua dizendo, olha, Jesus vai voltar. E o tempo, irmãos, quando este pastor que está ali pregava aqui dizendo, olha, falta ainda alguns sinais a serem cumpridos, eu era pequeno, ainda, olha, tem um computador lá na Bélgica, que tem 14 andares, e é capaz de computar a natalidade do mundo inteiro, está chegando. Então, hoje em dia um notebook, um relógio talvez faça isso, dada a capacidade de armazenamento de dados que se tem. E a natalidade já está, onde você for no mundo, e bater um cartão de crédito, está lá o seu nome, quem você é. Eu não sei se você está entendendo. Pode ser numa feira livre ou num shopping, não importa. Se é identificado. E hoje em dia nem mais o cartão de crédito, é o rosto. Aliás, muitos já têm visto isso por aqui nos nossos condomínios aqui. Até a prefeitura de São Paulo está com o Smart Sampa caçando todo mundo aí pelo rosto. A China já não está movimentando dinheiro faz tempo. É o rosto, a mão ou o celular. O que falta para alguém governar o mundo, biblicamente falando? Nada. Ciência se multiplicou de uma forma que ninguém imaginava. Quando a gente era mais novo, não era possível imaginar algo semelhante. A gente assistiu o Jetson, ele subindo naquela navezinha, entrando no andar dele, e a gente falava, isso jamais vai acontecer. Já está acontecendo, os drones estão indo entregar nos apartamentos o alimento. Os carros dos mais ricos param nos seus andares lá em cima. Os seus helicópteros param nas suas coberturas. Ciência se multiplicando. A dureza do coração. Eu vi esses dias um artista criticando, não me lembro quem é, me perdoe, eu não lembro mesmo. Dizendo que as pessoas preferem ir passear com um cachorro na rua do que passear com um idoso, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu tio. Aí diz, não, mas ele quer ir no shopping, meu cachorrinho quer ir ao shopping. E aí o artista dizia assim, o idoso também quer. O cachorro é que não faz diferença se está no shopping ou em casa. Mas a pessoa, ela fantasia porque ela não quer mais relação entre os seres humanos. E não é errado ter cachorro, não é errado ter gato, não é errado ter criação. Errado é perder o contato com outro ser humano. E valorizar mais o que deveria ser valorizado menos, e o que está sendo valorizado menos ser valorizado mais. Errado é isso, é trocar os valores. Por isso, quando estamos falando da vinda de Cristo, não tem mais nada faltando. Alguns ficam, não tem mais nada faltando. Ao contrário, se você observar, se você é alguém que observa, a quantidade de terremotos que tem dado nesse último mês é alguma coisa assustadora. Alguém acompanha isso? É assustador, inclusive, a minha nora me mostrou aqui, ontem, no Japão, teve um lá de 7, ontem ou antes de ontem, um de 7 ponto alguma coisa, e ela me mostrou uma sala de cirurgia, eles estavam operando uma pessoa aberta, e aquele carrinho da cirurgia começou a ir para lá e para cá, os instrumentos chacoalhar. Está na internet para quem quiser ver aí. Eu podia até mostrar, mas não vou assustar vocês não. E eles tentando aí, os 3 médicos se jogaram em cima da pessoa assim, para tentar estabilizar o corpo, para não cair da maca. Mas eles também não conseguiam, porque o terremoto jogava eles para o lado.
a câmera de segurança da sala. Isso está acontecendo ao redor do mundo todo, irmãos. Domingo passado, quando nós saímos daqui, teve um movimento de terra aqui que estourou placas nas casas das pessoas em Guaianazes aqui. Rio de Janeiro já foram 5 terremotos de baixa intensidade. Minas Gerais está tendo um atrás do outro. Bahia e outros lugares. Não é reflexo dos outros, não. É aqui dentro das... Procure saber. Ao redor do mundo, pesado. Guerras, rumores de guerras, pestes, fome. O amor de muitos esfriando. A intensidade da ciência do conhecimento. Noé fazendo a arquinha e dizendo, olha, vai ter um dilúvio. Vai ter um dilúvio. E eles falaram, dilúvio, nunca choveu. Só que teve um negócio engraçado. A Bíblia diz que quando Noé e sua família entrou na arca, ou seja, aqueles que quiseram estar lá, porque ele avisou, diz que a porta foi selada por fora. Já Noé não tinha mais domínio da situação. Até aquele momento Noé falava e alguém podia ouvir. Mas depois que ela foi selada por fora, já não mais. E a Bíblia fala, e aí ela nos conta que as fontes das águas começaram a jorrar. E uma intensidade de chuva começou a cair. E a Bíblia nos conta que as pessoas batiam naquela arca e diziam, abre, Noé, agora nós acreditamos. Então a fé não é ver para crer, é crer para... Quem quiser estar lá precisa começar a crer para ver. Porque Jesus disse que vai voltar como um relâmpago. Então se você estiver esperando ver, a hora que você vê já foi, não tem mais chance. É assim mesmo. Alguém dizia assim, eu pego no pé do fulano. Que pé do fulano? Na hora que você perceber já não tem mais fulano nenhum aqui. Ou você está ou não está. Ou você sobe ou não sobe. Pastor, o senhor podia estar falando sobre finanças, né? Nós vamos falar no encontro de casais sobre finanças. Eu estou falando algo que é melhor que finanças, viu? Pastor, por que o senhor não fala sobre... Estou falando algo que é melhor do que esse sobre aí que você está pensando, talvez. Isso é vida eterna. Isso é estar pronto para o grande dia, ele vai acontecer. E o Pai que nos quer na família dele já nos tem deixado claro isso. Ele tem nos deixado claro que ele nos quer na família. Jesus podia ter dito o que fosse para aquela mulher, que nem esperava ele vivo. Mas ele disse, eu vou para o meu Pai, o Pai de vocês. Fala para os meus irmãos. Ou seja, essa é a mensagem do Senhor da aliança. E as pessoas não têm valorizado. Eles não se importam de magoar a Deus só para proteger a amizade ou o emprego. Eu vou te dar um conselho. Protege a relação entre você e Deus. O emprego Deus proverá. Ele é poderoso para dar. É isso mesmo. Muitos querendo proteger o emprego, perder o emprego e a vida. Mas aqueles que protegem a relação entre eles e Deus, conservam a vida. Presente é eterno. Irmãos, nós temos de Deus algo muito precioso. Na aliança que Ele fez, na última aliança, eles eram povos, um povo de Deus. Nessa aliança nós nos tornamos filhos. Por isso, no dia dos pais, nada mais precioso do que lembrar que nós temos um Pai eterno que nos quer na eternidade com Ele. Ele nos quer na eternidade. Se você parar para pensar, todo o movimento dessa terra só tem um objetivo para Deus: que estejamos na eternidade com Ele. Às vezes você pensa que o objetivo dele é prosperar você ser alguém importante na terra, assim ó, que nem faz para criança, né? Você acha mesmo que Deus é o dono do ouro, da prata, de todos os universos, da riqueza? Ele acha que um governante, alguém importante nessa terra, é alguma coisa perante Ele, irmãos? Você acha mesmo que a posição de um ser humano é alguma coisa perante o Senhor da vida? Quem é homem, está escrito, quem é o homem, para que deles ele se lembre? Nós somos, segundo o universo, menor do que uma bactéria. E Ele nos tem amado e nos quer na sua eternidade.
Não tem nada mais precioso do que guardar o coração e o amor para com Deus e para com o nosso próximo. E trabalharmos para esta seara e para esse reino, para produzir frutos. Isso não é invenção deste pastor, vocês leram comigo? Porque às vezes alguém pode achar, esse pastor é muito chato. Fica você com suas opiniões. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Senhor muito desejoso que eu e você sejamos pessoas de valor e que demos frutos e frutos de qualidade. Ai, pastor, o que é para dar? Então, seja um cristão, em primeiro lugar, entre você e Deus. Não para os outros, porque ser cristão para os outros é a coisa mais fácil. Desenhar a vida do outro com a língua da gente é a coisa mais fácil. Agora, ser um cristão requer renúncia, posicionamento firme diante das circunstâncias do dia a dia. Então seja um cristão. Segundo lugar, seja um cristão para quem convive com você. Se você errar, peça perdão, mas procura não errar não, porque quanto mais você acertar, melhor você vai ser um representante do Pai Celeste para Ele. Filipe perguntou e disse assim, está aqui no próximo texto, mas não vou ler. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou assim, olha para mim que você vê o Pai. E se você olhando para mim não vê o Pai, veja as minhas obras, que você vai ver o Pai. Pegou aí? Pegou? Pegou? Ai, pastor, quais precisam ser as obras? Ame o teu próximo. Essa já é uma obra, marca registrada de quem ama a Deus. Amar o próximo não significa casar com ele, porque de novo as pessoas já vão para o amor entre homem e mulher. Amar o próximo significa muitas vezes renunciar, se doar, negar-se a si mesmo, perdoar. Não é fácil não, irmão. Se fosse fácil, não era o desafio para nós todos. Mas é possível para todos nós. Então nós vamos encerrar essa meditação olhando para o outro e dizendo, é possível para você. Agora diz, é possível para mim. Diz assim, é possível para mim. Só tacar o dedo para você não dá, né? É possível para você, mas é possível para mim. É possível. Se eu quiser, diz a Bíblia, tudo é possível ao que crê. Feche os seus olhos por um instante. Querido Deus, nós estamos aqui meditando sobre o tempo, sobre a filiação que o Senhor nos fez na tua família, sobre a ressurreição do teu filho, que ele podia ter ido embora, mas ele ficou aqui para ter com os nossos irmãos uma relação, principalmente com Pedro. Quando ele foi até Pedro e falou, Pedro, esquece do passado, olha para frente, cuida do meu rebanho. Nós queremos, Senhor, estar ligados em Ti para produzirmos frutos. É o desejo do nosso coração, é a vontade que nós temos. Nós queremos, Senhor, estar ligado em Ti, Te amar, amar o nosso próximo, ser parte integrante do desafio que é a igreja na terra, ter o nosso lugar como uma raiz sólida, que cria segurança, estabilidade para aqueles que vão vir a crer, e bom ensinamento. Pai Santo, nós estamos ligados em Ti, e é o desejo do nosso coração permanecer até a eternidade. E se você está hoje aqui conosco, peço que todos continuem meditando a respeito de si mesmo. Se você está conosco hoje e nunca tinha entendido que é preciso estar ligado nele por vontade própria e quer também viver a vida eterna com Deus, e hoje você quer decidir por estar nele, ligado nele, dá um sinal com sua mão, eu quero orar por você. Se você quer estar ligado nele, diz, olha, eu entendi, eu quero estar ligado nele, então você vem aqui à frente, eu quero orar por você. Essa é uma decisão a melhor. Eu fiz isso quando tinha 7 anos, até hoje é algo que conservo com muita alegria no meu coração. Isso norteou o meu caminho,
Isso me livrou do mal e me trouxe vida. Eu só estou aqui porque eu decidi por Jesus, porque já era para eu ter ido embora, mas Ele preservou a minha vida diante de fatos e circunstâncias que a vida ia me levar. Ele me deixou aqui para anunciar esta palavra, para ser útil ao Reino. E se você hoje quer reconciliar-se com Deus, é a hora que você pode dizer: Senhor, eu ouvi essa palavra e tenho deixado muito a desejar. Hoje eu tomo uma atitude, eu vou retomar, eu vou iniciar novamente a minha caminhada, eu vou caminhar contigo e vou começar a dar frutos, e frutos que sejam abundantes e permaneçam. Eis-me aqui, Senhor, como teu filho, como tua filha. Eu não posso insistir muito, porque você não pode tomar essa decisão forçada. Mas se você fizer, convidar Jesus para entrar no teu coração, você vai iniciar a caminhada para habitar a eternidade com Ele. Se você ainda não fez isso, a Bíblia diz que é necessário fazer essa declaração. Convidar Jesus para entrar. Ele não entra dentro de você de forma forçada. Ele não arromba as portas e entra dentro de você. Precisa haver um convite. Se ainda você não fez isso, você pode fazê-lo hoje. É algo honroso, é algo que Deus se alegra. Diz a Bíblia que há festa no céu por alguém que o chama para entrar no seu coração e caminha com Ele para uma nova vida. Às vezes você fica redundante, fala: e meus amigos? E olha, eles não podem te levar para a eternidade. Nem eles e nem ninguém, só Jesus tem este poder. E se você não estiver ligado nele, você não estará com Ele na eternidade. Por isso você pode tomar a decisão de falar: eu quero estar ligado nele, eu quero estar ligado no Pai, no Filho. Há alguém? Vem cá que eu quero orar por você. A Bíblia diz que há festa no céu por alguém que se decide. Graças a Jesus, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor fez conosco esta aliança. Aliança que eu podia querer, mas se da tua parte o Senhor não tivesse enviado o seu Filho, oh Pai Celeste, obrigado por ter nos dado esta oportunidade. Não seria possível. Aliança essa que, se Ele não tivesse vindo por vontade própria, dizendo: eu vou me oferecer no lugar deles, nós não teríamos esta aliança. Obrigado, Senhor, por isso nesta noite, em que declaramos, neste momento, em que declaramos, neste dia em que declaramos que o Senhor é o nosso Pai, é porque Ele se ofereceu como forma de sacrifício no nosso lugar, o seu Filho Jesus. Por isso podemos dizer: Pai amado, Pai querido, Pai celeste, Pai eterno, Pai amoroso, Pai amigo, Pai presente. Por isso podemos dizer obrigado. Por isso, nesse dia em que os homens aqui na terra, nós comemoramos com alegria o Dia dos Pais, queremos lembrar do maior, do Pai eterno. Obrigado, Pai. Amém. Quer viver o milagre de Deus? Na palavra de Deus, vemos que grandes transformações aconteceram em tempos de consagração e busca. Foram 40 dias que prepararam homens e mulheres para viverem o sobrenatural de Deus. Agora, de 19 de agosto a 27 de setembro, toda a Igreja do Evangelho Quadrangular estará unida em um mesmo propósito: 40 dias de milagres. Serão dias de oração, de fé, de comunhão e de expectativa por aquilo que Deus ainda fará. Deus continua fazendo milagres. Creia, a próxima história pode ser a sua.